Bom, a gente conversa hoje com o Dr. Anderson. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez. Bom, a gente vai conversar hoje sobre uma audiência pública que vai ser realizada no próximo dia 24 em Brasília, para tratar sobre as 10 medidas contra a corrupção. Bom, como será essa audiência pública? Quem estará presente, Dr. Anderson? Como todos se lembram, as medidas públicas, essas medidas contra a corrupção foram encaminhadas ao Congresso. Tivemos mais de 2 milhões de assinaturas e elas chegaram ao Congresso e agora estão numa comissão da Câmara. Essa comissão chamou o juiz Sérgio Moro, chamou os procuradores da Lava Jato e agora estão chamando mais alguns juízes. Eu fui chamado para estar nessa comissão no próximo dia 24 para explicar para os parlamentares o que são essas 10 medidas, quais os alcances, no que elas podem ser aperfeiçoadas. Bom, então, no próximo dia 24, o senhor e outros juízes estarão em Brasília para explicar aos parlamentares um pouco mais essa proposta? Exatamente. No dia 24, provavelmente, serei apenas eu, como juiz, que falarei, e tentarei explicar para eles os pontos mais sensíveis dessas 10 medidas, pontos que devem e precisam ser aprovados. Eu até estava preparando um material e eu conversava dias atrás com um outro colega sobre isso, e se as 10 medidas estivessem em vigor no Brasil, há 15 anos, certamente os desvios que aconteceram em Maringá não teriam acontecido daquela forma e o patrimônio desviado já teria retornado ao município. Então, nessa linha, pegando um caso já julgado, onde o Poder Judiciário não conseguiu recuperar os valores, não conseguiu condenar os envolvidos a contento, é que eu vou demonstrar por que essas medidas são tão importantes para o Brasil e para combater a corrupção. Bom, o desafio é convencer os parlamentares a aprovar uma medida como essa. Elas estão lá com a força de 2 milhões de assinaturas. O povo brasileiro exige a sua aprovação. Nós estamos no limiar de uma situação catastrófica. A corrupção está espalhada pelo Brasil, ela é endêmica, ela é sistêmica, ela está em todos os poderes, mas principalmente na administração pública, onde são celebrados os contratos e são feitos os grandes empenhos de verbas públicas, como na Petrobras. O Brasil está tendo uma oportunidade muito importante, que foi proporcionada pela Lava Jato, de se colocar um freio nessa corrupção. E a primeira medida para se fazer isso é a aprovação dessas 10 medidas contra a corrupção. Eu lembro que na última conversa que nós tivemos aqui, no Ponto com o News, você falava sobre o teste de integridade. O teste de integridade me parece uma proposta bastante relevante. Explica um pouco para a gente no que ela consiste. O teste de integridade é uma medida que já é utilizada em vários países. Nós temos dados concretos de que onde ela foi aplicada, por exemplo, na Califórnia, com os policiais, a corrupção entre policiais caiu drasticamente e consiste basicamente em se simular uma situação de corrupção, onde o agente público, o policial, o servidor público, ele é colocado em uma situação para saber se ele vai ou não aceitar uma corrupção, tudo isso com acompanhamento do Ministério Público, da polícia, e caso ele aceite, mostra-se que ele é propenso a aceitar em outros casos. E por isso ele pode ser punido. Veja, é algo totalmente absurdo? Não. Os outros países aplicam isso e ele no sistema brasileiro, nada mais, nada menos que um aprofundamento do psicotécnico e das exigências que são feitas antes de qualquer servidor assumir um cargo. Quando alguém vai assumir um cargo público, ele tem que mostrar várias certidões, fazer alguns testes. Para quê? Para tentar mostrar que ele é honesto. Então ele pode continuar sendo testado a mostrar que é honesto, mesmo depois de ter assumido o cargo. E isso não ofende nenhuma regra basilar do nosso direito. E, com certeza, além de não ofender nenhuma regra, é salutar para a democracia, porque todo servidor público tem que ter um compromisso com a administração, com o povo brasileiro, de nunca se corromper. E como fazer isso? Testando ele no dia a dia. Esse teste está dentro das 10 medidas de combate à corrupção ou é uma proposta à parte? Ele está dentro das 10 medidas, juntamente com outras que visam aprimorar e aperfeiçoar o sistema, como, por exemplo, o investimento obrigatório de 10% a 20% de toda a verba de publicidade do Poder Executivo em publicidade contra a corrupção,
em treinamento, em criação de código de éticas. Então, essa primeira medida, que visa a prevenção, inclui o teste de integridade. Bom, no que diz respeito ao enriquecimento, que a gente chama de enriquecimento ilícito, isso pode se constituir, claro, se constitui num crime. E como isso tem sido tratado atualmente e como pode ser tratado, doutor? Atualmente, se um agente público ele é denunciado pelo crime de corrupção, é o Ministério Público que precisa provar como ele cometeu o crime e quanto dinheiro foi desviado. Veja, no caso de Maringá, onde se estimava que foram desviados mais de 100 milhões de reais, o Ministério Público só conseguiu comprovar o desvio de 2 milhões de reais. Pois bem, com a aprovação dessa medida, que é a criação de um novo tipo penal, de um novo crime, chamado crime de enriquecimento ilícito, se o denunciado não provar a legitimidade do seu patrimônio, todo esse patrimônio ele é objeto de uma outra medida, que é o confisco alargado. Além de ele cometer um crime, porque ele não prova qual patrimônio que ele tem legitimamente, essa diferença entre o que ele provou e aquilo que ele não consegue provar, que presumivelmente agora pela lei é dinheiro fruto de corrupção, passa a ser confiscado pelo judiciário e devolvido às vítimas, no caso, o poder público. Doutor Anderson, não existe o risco dessas medidas se tornarem um tanto abusivas? Presumo que não. São medidas polêmicas, são medidas que podem ser aperfeiçoadas, mas todas elas constituem uma salvaguarda porque elas são acompanhadas pelo Ministério Público e, ao final, elas são julgadas por um juiz. O juiz, ao julgar essa medida, ele vai oportunizar o contraditório, ele vai oportunizar a ampla defesa. Portanto, não é pela falta de contraditório, não é pela falta de ampla defesa, não é pela falta de um julgamento imparcial que elas serão aplicadas. Elas serão aplicadas com todas as garantias. Portanto, com certeza, são medidas polêmicas, são medidas fortes, um remédio amargo que o Brasil precisa, porque é um país doente, acamado pela corrupção, prostrado, e necessárias. Portanto, eu descarto qualquer risco de abusividade. O grande desafio, ao que parece, é de fato convencer o Congresso que tem pensado, e a gente tem percebido isso, né, em relaxar algumas medidas de combate à corrupção. Né? Realmente, o convencimento dos parlamentares, cada um deles vindo de um extrato diferente, cada um deles com uma visão de mundo diferente, é difícil. O Congresso ele é uma caixa de ressonância da sociedade, ou pelo menos deve ser. Portanto, se for perceber a vontade das ruas, a vontade da sociedade como um todo, pode ver isso pelos movimentos da internet, eles perceberão claramente que o Brasil todo é contra a corrupção e nós não podemos afrouxar esse combate. A Lava Jato, como eu disse, nos deu uma oportunidade ímpar de combater a corrupção e esse combate se inicia agora formalmente com a aprovação das 10 medidas contra a corrupção. Doutor Anderson, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, e a todos os telespectadores. Nós conversamos com o doutor Anderson Furlan, ele que é juiz federal, falou com a gente um pouco mais sobre as ações hoje de combate à corrupção. A gente tem observado na Operação Lava Jato uma série de medidas que têm sido tomadas com base na legislação atual, mas entende-se que há necessidade de aprimorar ainda mais a legislação para combater a corrupção e para punir, de fato, quem age de maneira corrupta em nosso país. E esse foi o assunto da nossa conversa nessa manhã com o juiz federal Anderson Furlan.